O terrível pacto que acendeu a maldição em um pueblo. Mistérios de morte revelados. A noite quente de junho no pequeno pueblo na Bahia se enchia de risadas e danças, enquanto o cheiro das comidas típicas pairava no ar. Mas entre a folia, algo sombrio se movia nas sombras, atento a cada passo. Ana, a mãe solteira que dedicou sua vida a dar um futuro ao filho Lucas, mal sabia que seu desejo de alegria a levaria a um abismo de terror, quando avistou Dona Edna, a velha com olhos esbugalhados e murmúrios de maldição nas palavras. Uma onda de frio percorreu sua espinha. A mulher dançava sozinha, rodeada de velas trêmulas e símbolos que pareciam pulsar à luz da festa. A sensação de insegurança cresceu ao perceber que muitos estavam distraídos, rindo e dançando, sem notarem a presença daquela figura sinistra. Nos dias que se seguiram, a festa se transformou em um pesadelo. Pessoas começaram a desaparecer como se tivessem se evaporado. Ana tentava ignorar, focando em Lucas, mas o garoto acordava à noite gritando por socorro. Ele falava de sombras que encurralavam suas noites e sussurros que pareciam vir de muito longe, ou de muito perto. O coração de Ana acelerava toda vez que o via apavorado, e seu peito se apertava sentindo a escuridão se aproximar. O clima opressivo do pueblo parecia sufocá-la. Os vizinhos, antes alegres, agora trocavam olhares desconfiados. E Dona Edna? Ela sempre estava lá, observando, como se soubesse algo que todos ignoravam. Foi numa tarde qualquer, enquanto tentava encontrar forças para trabalhar após mais uma noite mal dormida, que Ana começou a juntar as peças do quebra-cabeça macabro. Descobriu a verdade. Dona Edna havia feito um pacto obscuro há anos, prometendo prosperidade ao pueblo em troca de medo. A opressão tornou-se um veneno que afetava a vida de todos, e Ana viu que precisava agir, antes que Lucas se tornasse a próxima vítima. Foi então que encontrou um grupo. Tiago, o mecânico que sempre lhe lançou olhares de compaixão, e Dona Clara, a anciã que guardava a sabedoria dos antigos rituais. A união parecia promissora, mas a desconfiança a acompanhava a cada passo. Quando conheceram mais detalhes da maldição, a realização de que um deles poderia estar envolvido a atormentou como uma sombra cruel. Um frio na barriga sentia-se a cada revelação, e o peso da dúvida a paralisava. Quem poderia ser o traidor? E como saber? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão na atmosfera subia a cada dia. E Ana sabia que precisava confrontar Dona Edna. Mas naquele encontro fatídico, a verdade que se desenrolou fez seu mundo desmoronar. O que deveria ser um ato de coragem se transformou em uma armadilha. Um cataclismo de traição. O medo e a paranoia a engoliam, e a cada olhar suspeito, ela se via cada vez mais próxima da escuridão que envolvia o pueblo. A última festa de São João havia virado um eco distante, e ela precisava salvar Lucas antes que o ciclo de morte se concretizasse mais uma vez. Será que conseguiria enfrentar o mal que se aproximava? Mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que amava. A pergunta ecoava em seu ser, pesada como uma sentença, enquanto a noite se tornava mais sombria e um sussurro maligno se espalhava pelo ar. O sol se escondia atrás das nuvens carregadas, como se o céu sentisse a tensão crescente no pueblo. Ana não parava de pensar em suas opções. Aquelas horas angustiantes a consumiam.
e ela não conseguia encontrar uma solução. Tiago e Dona Clara estavam ao seu lado, mas a desconfiança brotava mais do que nunca. Quais segredos eles esconderiam? A ideia de uma traição a mantinha alerta, e o medo a acompanhava como uma sombra. No fundo, batia no peito uma vontade de agir. Sentia que, para salvar Lucas, precisava desvendar o verdadeiro papel de Dona Edna naquelas mortes. O que mais a mulher poderia ter tramado? Quando a noite caiu, Ana decidiu se aproximar da casa da velha. Os ruídos festivos do exterior eram um contraste assustador com o silêncio que a cercava. Ela mal conseguia respirar. As ventanias carregavam um cheiro estranho, e a brisa parecia até sussurrar palavras incompreensíveis. Um arrepio percorreu sua espinha. A casa de Dona Edna era feita de tábuas envelhecidas e coberta por um emaranhado de trepadeiras. Ana parou diante da porta, hesitando. Do lado de fora, luzes vacilantes dançavam como espíritos perdidos, e um sentimento de desconforto se instalou em seu peito. Com as mãos trêmulas, ela tocou a superfície da porta. Um estalo ecoou, quebrando o silêncio. Ao abrir, um cheiro de ervas e cera derretida a envolveu. A sala estava iluminada apenas por algumas velas, e no centro, Dona Edna estava sentada, seus olhos penetrantes e sorridentes. Parecia a própria moradora das sombras. "Que bom que você veio, minha querida", disse a velha, com uma voz suave que contrastava com suas feições sinistras. Ana deu um passo à frente, determinada a confrontá-la. "Eu vim saber a verdade, Edna. O que está acontecendo? Por que as pessoas estão desaparecendo?" A coragem de Ana era acompanhada pela pulsação frenética de seu coração, que batia como um tambor anunciando sua própria sentença. Dona Edna ergueu uma sobrancelha, um sorriso desdenhoso espalhando-se por seu rosto. "Ah, minha filha, você realmente acha que entendia tudo? O pacto é muito mais profundo do que você imagina." Aquela afirmação atingiu Ana como um golpe, e a inquietação se instalou em seu estômago. Você pode se manter ignorante, mas o medo é o alimento que sustenta este pueblo, e a cada ano a colheita se torna mais escassa. Para evitar que a escuridão consuma todos, alguns devem ser oferecidos. A revelação bombardeou Ana com um terror indescritível. Oferecer pessoas? Uma onda de náusea a invadiu. "Lucas não pode ser a próxima vítima", gritou, a voz embargada pela fúria e desespero. Mas quando olhou fixamente para Edna, viu algo nos olhos dela que sugeria que a velha sabia muito mais do que estava disposta a revelar. "Venha, eu posso te ajudar a entender. Mas você terá que pagar um preço", murmurou, aproximando-se com um semblante que misturava doçura e veneno. Ana hesitou. Qual seria o preço que ela teria que pagar? O pensamento a atormentava. Sua vida, a vida de Lucas. As vozes se fundiam à escuridão, e um pânico quase insuportável surgia dentro dela, atacando-a como animais selvagens. Dona Edna gesticulou em direção a uma mesa repleta de objetos estranhos. "Olhe, aqui estão as chaves para a verdade. Estes itens podem te colocar no caminho certo." Mas o que Ana via ali poderia muito bem ser a própria armadilha que levaria sua alma às trevas. Ela sabia que estava em um momento crucial, onde a escolha poderia determinar o destino de Lucas e de todos no pueblo. A essência do que estava prestes a realizar tornava-se mais aterrorizante. Poderia confiar naquela mulher. E, principalmente, seria capaz de lidar com as consequências? Antes que pudesse responder, um grito estridente ecoou à distância, cortando a penumbra como um punhal. Era Lucas. O terror roubou a fala de Ana, e um impulso desesperado a levou a correr em direção à sua casa. O que estaria esperando por ela na escuridão? O silêncio agora era ensurdecedor, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Estaria Dona Edna já com seu plano em movimento?
A verdade seria revelada antes que fosse tarde demais. Ana sentiu que estava em uma corrida contra o tempo e que, ao mesmo tempo, a própria escuridão a observava, ansiosa por seu próximo movimento. Ana atravessou a escuridão como se estivesse fugindo de um inimigo invisível. As sombras dançavam ao seu redor e o ar estava impregnado com o cheiro de terra molhada e algo mais sinistro. Seu coração batia forte no peito, pulsando como um alarme que ecoava em seus ouvidos. Ela precisava de Lucas. Precisava saber se ele estava bem. Ao se aproximar de casa, vislumbrou uma silhueta familiar em frente à entrada. Tiago. Ele estava parado, a expressão tensa. Quando viu Ana se aproximando, seu olhar mudou para alarme. O que aconteceu? Você estava com Dona Edna. A acusação em sua voz era clara, mas a preocupação também estava ali. Eu precisava saber a verdade. E Lucas... Eu ouvi um grito. A voz de Ana saía entrecortada pela adrenalina e pelo medo. Os dois trocaram um olhar de desespero e, num impulso, correram para dentro da casa. A sala estava em desordem. A mesa de madeira estava virada e as cadeiras estavam espalhadas pelo chão. A luz tremeluzente de uma vela lançou sombras que pareciam pulsar. Mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio absoluto que dominava o ambiente. Lucas não estava ali. Ana, onde está o Lucas? Tiago perguntou, a tensão crescendo entre eles. Ele saiu há um tempo e não voltou. Dizem que a velha está atrás dele, por causa do pacto. Aquelas palavras cortaram Ana como um gume afiado. Ela não podia deixar que o medo a paralisasse. Nós precisamos procurá-lo. Aquele grito. Ele não pode estar. Apareçam. Precisamos ir. A determinação em sua voz soava como um grito de guerra, mas a incerteza dominava seu interior. Saíram juntos. Os passos ecoavam na calçada fria e molhada. A festa ainda rolava nas ruas, mas cada risada parecia uma zombaria diante da tragédia iminente. Ana sentia uma presença obscura colada a eles, como se alguém ou algo estivesse os observando. A sensação a fazia querer voltar, mas sabia que não podia. Seguiram até o centro do pueblo, onde as lanternas penduradas balançavam suavemente na brisa. Mas ali, a escuridão parecia mais espessa. O peso do medo da consciência coletiva dos moradores os envolvia. Tiago, você sabe que eles estão com medo? Todos nós estamos. Ana tentou projetar um pouco de esperança. Mas, e se não houver saída? Ele questionou, os olhos cheios de angústia. E se Lucas já for parte de algo que não conseguimos entender? Essa história do pacto pode ser verdade. Ana respirou fundo, tentando afastar o desespero. Precisava de respostas. Precisamos procurar nas áreas que a velha mencionou. Os itens que ela mostrou devem ter algo a ver com o que aconteceu. Lentamente, eles se direcionaram para o antigo acampamento abandonado, onde a lenda dizia que os rituais eram realizados. O chão era coberto por folhas secas que farfalhavam com os seus passos. Quando chegaram, a atmosfera estava carregada e a sensação de estarem sendo observados era quase palpável. Olha! Tiago apontou para o fundo do acampamento. Em meio à penumbra, algo brilhava. Um objeto prateado cravado na terra. Aproximaram-se e Ana, com o coração batendo acelerado, inclinou-se para examinar. Era uma corrente com um pingente que parecia pulsar com uma luz própria. A corrente estava entrelaçada a um pedaço de papel amarelado, e quando ela o leu, a realidade em sua mente desabou. As palavras no papel eram uma invocação, um chamado às forças que os habitantes do pueblo tinham temido por gerações. Ana sentiu um frio na barriga. Aquilo era muito mais do que um simples objeto. Era um ritual. Temos que sair daqui! Tiago gritou, mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu das sombras. Dona Edna,
Sinto muito, meus filhos. O destino já foi selado. Sua voz ressoou como um eco macabro, e Ana compreendeu que, por trás do símbolo que segurava, um horror ainda maior poderia ser revelado. Ouviria mais gritos essa noite. Era questão de tempo. A velha sorriu, e Ana sentiu que a escuridão havia finalmente a alcançado. O que ela realmente sabia sobre o pacto? O que mais estava em jogo? A noite apenas começava, e os mistérios do pueblo estavam prontos para se desdobrar. Ana sentiu o estômago revirar e a mão tremer ao segurar a corrente reluzente. A presença de Dona Edna era esmagadora, e as sombras pareciam ganhar vida ao seu redor. "Você não pode fazer isso!" Ana gritou, mas sua voz soou mais como um sussurro desesperado. "Não há como voltar atrás, querida. O pacto já está ativo e Lucas... Bem, Lucas pertence a outra dimensão agora." A velha se aproximou, cada passo seu fazendo o chão ranger como se estivesse protestando. Tiago agarrou o braço de Ana, os olhos arregalados em terror, enquanto tentava puxá-la para longe daquele pesadelo. "Precisamos ir. Agora!" Ele implorou, puxando-a com força, mas a cada movimento a escuridão parecia se fechar mais sobre eles. As árvores ao redor balançavam, e um vento inquieto arrancou os últimos restos de confiança que Ana tinha. Dona Edna ergueu a corrente na frente deles. "Vocês não entendem. É um chamado, uma chamada para aqueles que foram perdidos, um retorno que não podem ignorar." Sua voz era como um canto hipnótico, e Ana se viu paralisada, atraída pela luz fraca do pingente. "Lucas, o que você fez com ele?" Ana gritou, lutando contra a sensação de estar submersa em um mar de obscuridade. "Só cumpri o meu papel, minha pequena. O pacto deve ser alimentado," respondeu a velha, a expressão transformando-se em algo horrendo, quase grotesco. Então, Ana viu algo que a fez sentir que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Além de Dona Edna, outras sombras começaram a surgir. Figuras indistintas, com vozes sussurradas que perfuravam a escuridão como uma faca. "É hora da colheita," uma delas disse, sua voz maligna ecoando em seus ouvidos. Tiago puxou Ana para trás, fazendo-a despertar da transe momentânea. "O que foi isso? Precisamos correr." Ele a arrastou, mas a noite parecia rir deles, com risos distorcidos que pareciam surgir do fundo da floresta. "Não podemos deixar Lucas para trás," Ana gritou, mesmo sabendo que a verdade estava prestes a quebrá-la. Mas já era tarde. A velha começou a entoar uma canção. Um eco de palavras antigas que pareciam reverberar pela floresta, fazendo as folhas sussurrarem em resposta. A corrente que Ana segurava começou a vibrar, e o pingente soltou uma luz ainda mais intensa. "Se você não se decidir, haverá consequências." Dona Edna se inclinou para a frente, o olhar firme em Ana, que hesitava entre o que poderia fazer e o que sentia no fundo de sua alma. Os sussurros cresceram em intensidade, ressoando como uma tempestade. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. "Tiago, vamos para casa." Ela gritou, determinada a não deixar que a noite os engolisse. Mas antes que pudessem se afastar, um grito atravessou o ar, rasgando a noite. Era Lucas. A voz dele ressoou como a quebra de um vidro, cortante e desesperada. Ana parou em choque. "Lucas!" Ela olhou para Tiago, mas antes que pudesse dizer algo, a maré de sombras desceu sobre eles. "Ele não está a salvo, Ana. Você deve escolher. Sacrifique o que é mais querido, ou o perdão nunca será seu." A velha terminou a frase como se tivesse pronunciado uma sentença. Agora, em meio a gritos e sombras, Ana ficou paralisada. O que fazer? Sacrificar sua própria felicidade? De repente, a corrente em suas mãos queimou como se estivesse viva, e ela se lembrou da invocação que havia lido. Uma ideia aterradora atravessou sua mente. Se eu invocar, será que funcionará? Uma pulsação de adrenalina correu por seu corpo enquanto um grito ecoava na escuridão.
O tempo estava se esgotando. Ana, não. Tiago gritou, mas o desespero havia tomado conta dela. Com as palavras antigas em mente, ela respirou fundo e começou a entoar a invocação, enquanto o coração pulsava em sua garganta. E assim que a palavra final escapou de seus lábios, o chão sob eles explodiu em um vórtice de luz e escuridão. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. O que mais poderia o pacto liberar? A luz do vórtice ofuscou momentaneamente Ana e Tiago, fazendo com que cerrassem os olhos. O som ensurdecedor do vento e dos gritos se misturou em um turbilhão de terror, enquanto a escuridão ao redor parecia girar e se contorcer. O chão, até então familiar, se rompeu, e eles se viram presos em uma maré de sombras e luz. Quando finalmente conseguiram abrir os olhos, estavam em um lugar que não reconheciam. Ao seu redor, a floresta havia desaparecido. Agora, estavam em uma espécie de sala circular, as paredes feitas de pedra fria e úmida, com símbolos estranhos gravados, pulsando em um brilho fraco. O cheiro era de mofo e algo mais. Algo podre. Tiago, onde estamos? Ana perguntou, a voz tremendo com medo. Não sei, mas isso não parece bom. Tiago olhou ao redor, o olhar cheio de pânico. O eco das palavras de Dona Edna ainda ressoava em sua mente. O pacto deve ser alimentado. Ana estava paralisada, tentando compreender a situação. O que ela havia desencadeado? Dentro dela, uma tempestade de emoções lutava para se libertar. E se Lucas estivesse ali, preso como elas? Um movimento à sua esquerda a fez se virar. Uma sombra mais definida emergiu do fundo da sala. Bem-vindos. A voz era suave, quase sedutora, mas carregava uma frieza que cortava como lâmina. A figura que surgira no canto era uma mulher, com longos cabelos encharcados pelas sombras e olhos que pareciam não refletir luz. Eu sou a guardiã das almas que erram entre dimensões. Você me invocou. Eu não sabia o que estava fazendo. Ana tentou protestar, mas as palavras falharam enquanto o horror se apoderava de seu ser. Tiago, à sua direita, apertou sua mão com força, como se isso pudesse protegê-los. E mesmo assim, aqui estão. A guardiã sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um desafio, uma promessa de terror e dor. Por causa do seu ato, vocês invocaram muito mais do que um simples retorno. Seu pacto agora está completo, e a colheita já começou. Ana sentiu o estômago embrulhar. O que você quer de nós? A dúvida a consumia. A alma é inestimável e exige um preço. A destruição de um laço é o fervor que alimenta o pacto. Sacrifícios são necessários. Uma escolha deve ser feita. A figura se aproximou, e Ana teve a impressão de que as sombras ao redor a pressionavam como mãos frias. Lucas! Ana gritou, lembrando-se do grito desesperado dele ainda ecoando em seus ouvidos. Ele está em perigo, não podemos deixá-lo aqui. Sim, você pode. O que teria de mais valioso será a chave para libertá-lo. A guardiã fez um gesto, e um vórtice no centro da sala abriu-se como uma boca faminta. Uma fumaça sinistra se ergueu dele, revelando visões de Lucas, gritando, se debatendo em uma prisão de escuridão e dor. Ana começou a tremer, a realidade de sua escolha desenhando-se em sua mente. Não, eu não posso fazer isso. Faça a escolha, Ana! A voz de Tiago cortou o ar, determinada e tensa. Eu não deixarei você fazer isso sozinha. De repente, a sala começou a tremer, as sombras parecendo se agitar, inquietas. Os símbolos nas paredes brilharam com uma intensidade aterradora. O tempo está se esgotando, uma decisão deve ser tomada. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova onda de energia a cercou. Bolhas de luz e escuridão começaram a colidir, e Ana percebeu que as sombras haviam se tornado mais rápidas, mais agressivas. Ela sentiu o medo se intensificar,
mas também uma determinação. O que você fará, Ana? Você vai atrás do que mais ama ou despedaçar o que tem de mais precioso? A batalha dentro dela estava fervilhando. E então ela olhou para Tiago, seus olhos refletindo não só o medo, mas um desejo desesperado de se protegerem mutuamente. E nesse instante, com a tempestade girando ao seu redor, ela percebeu a única resposta que poderia oferecer. Mas estava disposta a arcar com o peso que isso traria? O chão começou a se abrir sob seus pés, e com ele a pergunta ecoou na escuridão. Até onde você iria por amor? O chão se partiu ao meio, e Ana sentiu seu corpo se separar do solo, como se uma força invisível a puxasse para o abismo. O vórtice rugia, um som que se misturava aos gritos angustiados de Lucas. Não, não, não! Ela repetiu, o desespero tomando conta dela. Tiago a puxou com firmeza. Fica comigo, nós vamos sair dessa. Mas a confiança dele parecia tão frágil quanto a luz que piscava nas paredes. As sombras se agitavam, se contorcendo em formas grotescas. O cheiro podre se intensificou, como se as almas aprisionadas ali estivessem sufocando-os com sua dor. A guardiã sorriu, o olhar deleitante diante do pânico. Vocês estão no limiar! Ela proclamou, cada palavra emoldurada por uma risada gélida. A escolha de Ana está selada, mas a tomada da alma é uma arte que exige precisão. O frio a envolveu, e rasgos de sua memória começaram a se dissipar, não apenas aquelas do presente, mas de toda a sua vida. Ana! A voz de Tiago a trouxe de volta. Ele estava lutando contra a tempestade de sombras que os cercava. Ao seu redor, a sala começou a transformar-se, as paredes pulsando como se fossem um coração vivo. A guardiã a observava com interesse, como um artista pronto para esculpir sua obra-prima. O que você quer de mim? Ana perguntou, a voz quase um sussurro, paralisada pelo terror. A liberdade de Lucas, claro, ou a certeza da sua destruição através da escolha errada. Essa é a essência do pacto. Amor e sacrifício, juntos. A cada ato, uma consequência. Ela gesticulou novamente, e um novo vórtice surgiu, mostrando imagens alternadas de seu namorado aos prantos e a dela em um estado de desespero absoluto. Ana respirou fundo, o coração batendo em um ritmo frenético. Havia algo mais que a guardiã não estava dizendo. Algo crucial. Se eu te oferecer algo, o que acontece com o Lucas e com nós dois? Você abrirá as portas da glória ou da ruína. A escolha é sua, mas o poder da decisão custará algo muito mais. Se você se oferece, o laço que o une a você será destruído. Contudo, há uma chance de que esse amor possa salvá-lo. A única certeza é que vocês não sairão ilesos. A escuridão ao seu redor parecia inclinar-se, sedenta, e a sala girava como um carrossel macabro. Era um pesadelo a céu aberto. Eu não posso fazer isso! Ana gritou, o desespero escorrendo por suas veias. Lucas é tudo para mim! E é exatamente por isso que seu ato deve ser ponderado, a guardiã replicou. Amor é a força mais poderosa, mas também pode ser a destruição. Tiago, com a respiração ofegante, se inclinou perto dela. Não faça nada sem pensar, Ana. O que essa maluca quer pode ser uma armadilha. Uma onda de energia percorreu o espaço, e as sombras começaram a se esticar mais à frente do casal, como se quisessem alcançá-los. Ana sentiu o toque gélido nas costas, como dedos mortos tentando puxá-la para dentro da escuridão. As vozes das almas aprisionadas ecoavam, clamando por ajuda, por libertação. Cada sussurro era um lembrete do que estava em risco, e a cena de sofrimento era palpável. Ana olhou para Tiago, então para o vórtice de luz e trevas. Eu vou fazer a escolha. Preciso saber. Não. Tiago começou, mas seu tom impotente se dissipou em um grito abafado quando a sala tremeu ainda mais. Escolha, Ana. O tempo não espera. A guardiã provocou com uma satisfação evidente.
E então, uma nova ira fulminante surgiu dentro dela. Se você precisa de um sacrifício, eu me ofereço, mas deixe Lucas ir, ele não merece isso. Sorrindo, a guardiã ergueu uma mão, como se estivesse preparando o ritual. As imagens de Lucas gritando se intensificaram, tornando-se um eco nauseante em seus ouvidos. A decisão está feita. Mas prepare-se. O que está por vir pode ser muito mais sombrio do que você imagina. O chão sob seus pés se fragmentou ainda mais e Ana sentiu uma puxada forte, a escuridão a cercando. Sua visão embaçou-se e, por um breve momento, pensou ouvir um grito familiar antes da luz a consumir completamente. E ali, naquele instante crítico, um novo eco reverberou na sala. O que você fará agora? As palavras da guardiã se tornaram um eco aterrador, e a oferta de libertação fez ecoar uma pergunta ainda mais horrível nas sombras. O que será de nós? O silêncio se instalou, pesado e carregado de expectativa. Cada segundo parecia uma eternidade, e Ana compreendeu que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Ana sentiu a luz devorando suas últimas memórias, enquanto a escuridão a cercava. Tinha certeza de que estava prestes a perder tudo. Aguardou imersa no terror, paralisada, sem saber se estava viva ou morta, se ainda fazia parte daquele mundo. Quando a luz dissipou, ela se viu em um lugar novo. Um corredor longo e estreito se estendia à sua frente, iluminado apenas por lamparinas fracas, que tremeluziam como se estivessem em sintonia com seu nervosismo. As paredes eram cobertas de uma textura viscosa, como se algo estivesse escorrendo delas. Com o coração batendo em um ritmo alucinado, Ana avançou, cada passo ecoando um lamento agonizante que pulsava atrás dela. A cada novo movimento, a sensação de que estava sendo observada crescia. Ela girou abruptamente, mas viu apenas sombras que dançavam nas paredes. O silêncio era quase ensurdecedor, com sussurros indecifráveis borbulhando longe, como ecos de pessoas que já haviam sido consumidas pelo lugar. «Lucas!» Ana gritou, a voz ressoando, mas a resposta foi apenas seu próprio eco, cada vez mais distante. A solidão começou a abalar seu espírito. O calor do amor que compartilhava com Lucas era agora um embrião de dor que a atormentava. Então, um flash de luz brilhou a vários metros à sua frente, destacando uma figura que parecia flutuar no ar. Reconheceu a silhueta imediatamente. «Tiago!» gritou, mas assim como Lucas, a resposta era um silêncio fracassado. Ele estava lá, mas não parecia inteiro. A escuridão o envolvia, seus olhos eram como duas chamas apagadas, perdidas e vazias. «Ana!» Sua voz parecia um sussurro de uma lenda esquecida. Ele avançou, mas a neblina que os separava parecia querer aprisioná-lo. «Por favor, não fique aqui, eles estão vindo.» «Quem?» Ana perguntou, o medo a fazendo hesitar. «O que aconteceu?» «O pacto!» «Não foi só você. Todos aqui estão presos. Eles tomam alma por alma em troca de poder.» Tiago respondeu, o rosto contorcido em dor. «Preciso de você. Precisamos encontrar Lucas, mas essa escuridão, ela se alimenta dos nossos medos.» A sala começou a tremer, e Ana sentiu as sombras ganharem vida. Formas grotescas se arrastavam para a frente, destacando rostos distorcidos que pareciam se contorcer em expressões de tormento. Eram os mesmos rostos de almas que haviam ecoado em seus pesadelos. O cheiro podre se intensificava, quase insuportável. Ana olhou para Tiago. Sua mente girava como um carrossel de desespero. «Eu não posso deixar você aqui. Temos que sair. Mas o que você sacrificou? Você não tem ideia do que isso pode custar.» Ele gritou, desesperado. «A escuridão quer mais do que almas. Ela quer o nosso espírito. Você precisa lembrar quem você é.» Os gritos ao fundo se tornaram um clamor, e Ana sabia que o tempo estava se esgotando. Lembrou-se da voz da guardiã, das escolhas e do horror das consequências. O desafio da guardiã começava a fazer sentido.
Ela entendeu que a escolha era mais do que um simples sacrifício. Era sobre quem ela se tornaria através do ato. Eu não vou deixá-los ganhar, gritou, a determinação crescendo dentro dela. Eu sou mais forte do que isso. As sombras hesitaram ao ouvir suas palavras, a luz em seu coração acendendo uma chama. Mas os rostos nas paredes se tornaram mais nítidos, estendendo as mãos, puxando-a com uma força irresistível. Uma figura mais imponente surgiu no meio das sombras. A guardiã. Como você ousa desafiar a essência do que você nunca pode compreender? A voz dela era rasgada, o tom de quem conhecia o medo. Há um preço a se pagar por tal bravura. Ana fechou os olhos, liberando a dor, e à medida que a escuridão começava a se fechar sobre ela, uma ideia clarificadora surgiu em sua mente. Então eu verdadeiramente escolheria lutar. E nesse instante, ela percebeu que a luta não era só sobre ela e Lucas, nem apenas sobre Tiago. Era sobre todos que sofreram ali. Eram as almas que clamavam por libertação. Se você precisa de uma escolha, aqui está. Eu me unirei a eles. Para cada alma que você toma, eu vou enfrentar você e lutar para libertá-las. A risada da guardiã ecoou, reverberando através do corredor. Tão ingênua. O verdadeiro terror é apenas o começo do seu sacrifício. Uma onda de luz e trevas se choca, a sala desmoronando. Ana gritou enquanto o mundo se desvanecia e ela se viu novamente cercada pela escuridão, agora pulsando como um organismo vivo. Sabia que a batalha não tinha acabado. Algo ainda estava por vir. Um novo terror que se espreitava nas sombras. E nas profundezas daquele abismo, a última pergunta ecoou. Por quantas almas você estará disposta a lutar? A incerteza abria um novo abismo diante dela. Ana abriu os olhos, ofuscada pela escuridão que agora pulsava à sua volta. Um frio cortante lhe atravessava a espinha, e o peso da escolha que fizera entrava em conflito com sua razão. Eu vou lutar, murmurou para si mesma, mas a cada palavra a dúvida se infiltrava um pouco mais em sua mente. As almas à sua volta começaram a se manifestar novamente, ansiosas e desesperadas, como se sentissem a presença da guardiã e de suas intenções. As sombras flutuavam mais próximas, quase como seres vivos envoltas em um véu nebuloso que refletia seu desespero. Ana sentiu um estremecimento quando uma mão, não humana, tocou seu ombro. Ela se virou e encontrou uma forma reconhecível. O rosto de Lucas, distorcido e cercado por um halo de obscuridade. Os olhos dele eram poços de sofrimento e tristeza, e a expressão em seu rosto cortou o coração de Ana. Por favor, ajude-me. Ele sussurrou, a voz ansiosa quebrando o silêncio. Não deixe que eles me levem. Lucas! Gritou, sentindo a urdidura das sombras se intensificar ao ouvir seu chamado. Eu estou aqui. Eu vou te tirar daqui. Ele estendeu a mão, mas era como se fosse puxada por um fio invisível. A escuridão ao redor se tornava mais espessa, fazendo com que a sala parecesse diminuir. Eu não posso ficar. Ana gritou, mas a sensação de impotência a paralisava. Eu não vou deixar ninguém morrer. Então a voz da guardiã ressoou, cortando o ar como uma lâmina afiada. Ah, a heroína desperta. Mas até onde você irá para salvar aqueles que nem estão mais vivos? Cada um deles é um sacrifício que você não pode reverter. O pacto já foi selado. Ana sentiu seu estômago revirar. As novidades sobre o pacto não eram o que ela queria ouvir. E se eu não me importar com o que você quer? Ela disparou, a raiva transbordando em suas palavras, enquanto a determinação fervia em seu sangue. Eu vou buscar essas almas e vou libertar todas elas, incluindo o Lucas. As sombras se agitaram e a risada da guardiã ressoou. Cada eco um lembrete de quão sozinha Ana estava. Entenda, garota. Nada é gratuito aqui. Você está cercada por sua própria desesperança. Enquanto você lutar,
Essas almas serão consumidas ainda mais rapidamente. Ana olhou ao redor, os rostos torcidos de almas perdidas a encarando. Não! Gritou. Chega de se esconder na escuridão. Se preciso sacrificar algo que tenho, que assim seja. Mas não vou desistir. As palavras explodiram no ar, e a luz em seu coração começou a brilhar com mais intensidade. Ela sentiu uma onda de força, uma chama que revigorava seu corpo cansado. Como se respondendo às suas emoções, uma onda de energia coruscante a cercou. Tal coragem! A guardiã murmurou, agora com um tom mais sério. Você realmente crê que pode desafiar o que está além do entendimento humano? Mas lembre-se, a escuridão também é sedutora, e ela sabe como oferecer o que você mais deseja. Não tardará até você descobrir o peso de suas próprias escolhas. E com isso, a dimensão ao redor de Ana começou a mudar novamente. As visões se tornaram distorcidas, como se a realidade estivesse se desmanchando. Ela sentiu as sombras avançarem, e a luta pela liberdade não era mais uma questão de coragem. Era um teste sombrio da própria vontade. E quando a escuridão começou a puxá-la com força, ela viu flashes de seu passado, suas memórias entrelaçadas com imagens de Lucas e Tiago. Eu não tenho medo de você, Ana gritou, mas sua voz começou a se perder na confusão. Então uma nova luz apareceu. Mas não era a luz esperançosa que ela desejava. Era uma luz vermelha, pulsante, como batimentos cardíacos. Seu coração acelerou com a percepção de algo terrível se aproximando. O que é isso? Pensou, enquanto o pânico começava a se instalar novamente. Às vezes o que você mais teme está mais perto do que imagina. A voz de Tiago ecoou em sua mente. Naquele momento, Ana soube que algo grotesco estava a caminho. Algo que desafiava até a própria escuridão. O que mais poderia ser tirado dela? E mais importante, até onde ela estava disposta a ir para salvar aqueles que amava? Uma premonição aterrorizante a consumia, enquanto o chão começava a tilintar sob seus pés. Algo, ou alguém, estava surgindo das profundezas da sombra, e a verdade final se aproximava. Na penumbra, uma pergunta pairava no ar. Você realmente está pronta para enfrentar o que vem a seguir? O chão aceitava cada vez mais a presença de uma sombra profunda, uma forma grotesca que emergia do submundo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua coluna, um frio que não era apenas físico, mas que se aninhava em seu interior como um animal faminto. Ela esfregou as mãos sobre os braços, tentando se aquecer. Mas o desespero continuava a apertá-la como um grilheta invisível. Ana! A voz de Lucas agora soava mais distante, abafada, como se estivesse submersa naquelas trevas. Não olhe para isso, você precisa sair. Mas suas palavras foram engolidas pelo peso que se aproximava. Com um movimento, a figura grotesca se adiantou, revelando um rosto amorfo, com olhos como fendas de obsidian, e um sorriso que sugeria um prazer cruel. Ana reconhecia aquele sorriso. Era como a versão distorcida de alguém que um dia conhecera. Uma risada que tocou seu passado. Mas agora tornava-se um eco de pesadelo. Você desafiou os limites da escuridão, querida heroína. A criatura sussurrou, sua voz trêmula e sibilante, perversa como um veneno. Mas você não sabe que para a luz brilhar, deve primeiro se banhar em sangue? O terror tomou conta de Ana. O que estava em jogo eram mais do que apenas palavras. Eram vidas, esperanças e segredos enterrados. Uma sensação opressora sugeria que a coisa diante dela não desejava apenas levá-la a um abismo desconhecido, mas queria arrancar de sua essência tudo o que ela era. Eu não tenho medo de você, Ana gritou, frustrando sua própria vulnerabilidade com bravura. Mas à medida que falava, a luz dentro dela começava a oscilar, como uma vela prestes a se apagar. Então, como se a escuridão sentisse seu desespero, uma série de visões começaram a assolar sua mente.
Ela viu fragmentos de memórias de Tiago e Lucas, suas risadas e momentos de alegria, mas logo foram envolvidos pela mesma sombra extensiva que agora a encarava, tornando seus rostos distorcidos e desesperançosos. É isso que você quer, não? Quer que eu desista? Ana fez uma pausa e respirou fundo. Não, eu não vou fraquejar. A criatura inclinou a cabeça como se divertindo com seu desafio. Você não sabe, mas cada palavra sua te leva a um destino. Cada desafio, uma perda. A escolha é sua, garota. Aceite a escuridão e tenha seu desejo realizado, ou lute e perca tudo o que ama. O que te liga a eles é um fio tênue, e se você não o cortar agora... Ana olhou para as sombras, percebendo que cada movimento delas se amplificava com sua hesitação. Uma escolha se formava em seu peito, uma alternativa dolorosa entre o fato de deixar as almas se perdendo ou transformar-se em um ser que não tem mais nada a perder. O chão de repente começou a rachar, como se a própria terra estivesse reclamando sua alma. E um novo som, ritmado e pulsante, se ergueu por meio das fendas abertas. Era um canto melancólico que apanhou a dor e transformou em um lamento agonizante. Cante mais alto, gritou Ana, sua voz repleta de desespero. Vocês pertencem à luz, não à escuridão. Mas à medida que a melodia se elevava, as almas começaram a se misturar com o canto, tornando-se parte do lamento. O ar estava saturado com uma mistura de angústia e esperança, transformando o espaço em um campo de batalha tanto físico quanto emocional. Então, algo começou a se mover entre os corpos das almas. Uma figura familiar e trágica despontava. Ana franziu o senho, tentando descobrir quem era. A imagem foi se revelando e sua respiração começou a pesadas. Não pode ser. A figura, agora claramente identificável, sorria tristemente para ela, desafiando todo o seu ser com a pergunta que reverberava em seu coração. Ana, o que você realmente está disposta a sacrificar? Naquele momento, o peso da escolha se intensificou e a terra sob seus pés estremeceu novamente, como se a resposta estivesse prestes a ser revelada. Ana estava imersa em um mar de angústia. A figura à sua frente, uma versão distorcida de Lucas, fazia seu coração despedaçar. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam opacos, refletindo um desespero que a cortava como um vidro. Lucas, não! Ela gritou, lutando contra as correntes invisíveis que a prendiam àquele lugar amaldiçoado. Não olhe para mim assim, você precisa agir! Ele sussurrou, a voz soando como um eco de uma lembrança. Esse lugar se alimenta do seu medo. Você precisa enfrentá-lo. Ana olhou ao redor, suas memórias sendo devoradas por sombras que dançavam de uma maneira grotesca. O peso da decisão pressionava seu peito, e cada segundo que passava parecia mais uma eternidade. A presença da guardiã era opressiva, como se ela estivesse assistindo, divertida ao desenrolar daquela tragédia. Eu não vou deixar você ficar aqui, Ana declarou, a determinação pulsando em suas veias. A criatura diante dela se inclinou, o sorriso maligno permanecia. Você não pode salvar a todos, mas você pode salvar a si mesma, a um custo. O que você realmente quer, Ana? Poder ou amor? O dilema a torturava. O que ela estava disposta a sacrificar? A bravura só a levava a lugar algum sem um plano. Poderia se oferecer, mas a ideia de perder Lucas a consumia. Eu não quero poder, quero salvar aqueles que amo, ela respondeu, a voz firme, apesar da insegurança que a dominava. Nessa fração de segundo, uma luz começou a brilhar dentro dela. Era como se suas memórias, seus laços afetivos e o amor por Lucas e Tiago se ampliassem, formando uma barreira. Se precisar lutar, eu vou lutar. A guardiã fez uma expressão de desdém. Muito bem, então, lute contra o que não pode ver.
Mas você deve saber que a luta exigirá muito mais do que você pode imaginar. As sombras começaram a se agitar freneticamente. Ana focou na luz dentro de seu coração, na força que o amor representava. Quando as sombras se aproximavam, ela gritou: "Por eles, eu luto." Uma onda de energia irrompeu dela, e em resposta, as almas aprisionadas começaram a se agitar, ressoando na melodia trágica que se tornara sua vida. Sua força de vontade fazia o espaço vibrar, e por um instante a criatura hesitou, confusa. "Você não pode desafiar o mal, Ana." A guardiã gritou, mas a determinação de Ana crescia, como uma tempestade se formando. "Saia da minha frente." Uma explosão de luz ofuscante emanou dela, e com isso as sombras recuaram momentaneamente. Ana correu em direção a Lucas, estendendo a mão. "Eu não irei deixar que você sofra por causa de um pacto." Quando suas palmas se tocaram, um fogo intenso percorreu seu corpo. As correntes da escuridão começaram a se retorcer e a dissolver. Lucas, agora visivelmente mais claro e forte, olhou nos olhos dela. "Ana, você consegue." A força do amor deles gerou uma onda que varreu todo um campo de sombras. Aos poucos, a clareza tomou conta do espaço e a figura da guardiã começou a murchar, seu sorriso maligno se transformando em uma expressão de desespero. "Você não pode!" Ela gritou com raiva, seus olhos se tornando um abismo. Mas a força de Ana havia se transformado em um furacão, envolvendo todos à sua volta. "Eu me recuso a ser parte disso. Seu pacto está quebrado." Ana gritou, e a luz pulsou mais intensamente. As almas se libertaram do seu estado de tormento e começaram a desvanecer na luz, como estrelas fugazes desaparecendo no amanhecer. A sala tremeu. Os ecos das almas celebrando sua fuga enchiam o ar. A escuridão se esfacelava aos poucos, e Ana, Lucas e Tiago estavam juntos, mas a batalha não havia terminado. A guardiã relutou, sua forma se transformando em um redemoinho de sombras e luz. "Vocês podem ter vencido esta batalha, mas ainda restam muitas almas a serem reclamadas." Ana percebeu que mesmo libertando aquelas almas, o medo e a escuridão não seriam erradicados para sempre. "Nós lutaremos com todas as nossas forças", disse ela determinada, e a força que emanava dela se transformou em um grito de liberdade. Com o poder do amor e da amizade, eles atravessaram o espaço, enquanto a escuridão se desvanecia ao toque da luz, deixando uma sensação de alívio e liberdade. A sala se dissolveu, e o trio se viu de volta ao pueblo, ao ar fresco do amanhecer, como se nada tivesse acontecido. As festas de São João ressoavam novamente ao longe, mas Ana sabia que a batalha não havia terminado. O pacto ainda existia, e os ecos da escuridão sempre estariam à espreita. Contudo, agora ela estava preparada. Com Lucas e Tiago ao seu lado, o poder do amor e da coragem a acompanharia em qualquer desafio. Eles caminharam juntos, mais fortes e mais unidos, decididos a proteger o pueblo e a lutar contra qualquer sombra que ousasse ameaçá-los novamente. Os gritos de almas libertadas ecoavam em seus corações, lembrando-os do preço que pagaram, mas também da luz que sempre poderia superar a escuridão. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sério, isso faz diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.